Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sandra Parma, hipnoterapeuta, e venho tirar as suas dúvidas sobre hipnose. No nosso primeiro vídeo, nós tiramos algumas dúvidas, mas ao longo dessas semanas que se passaram, mais pessoas me mandaram mensagens, me mandaram dúvidas através do WhatsApp, do Instagram ou do canal do YouTube, e eu quero compartilhar com vocês, porque pode ser as dúvidas que vocês mesmo têm, né? E que precisam ser respondidas para que a confiança na hipnose aumente e dê vontade de vocês conhecerem mais a fundo esta ferramenta extraordinária, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é como a hipnose funciona no cérebro, tá? Durante a hipnose, a nossa capacidade de não julgamento, ela é aumentada, ou seja, o nosso cérebro, ele não consegue analisar, tá, se o que você está visualizando, que está sendo induzido pelo hipnoterapeuta, é verdade ou não, né? Então ele pega aquilo como uma nova realidade, certo? Então a cena visualizada pelo paciente, ela pode ser bem assimilada pelo cérebro ou não, né? Então, se ela for, por exemplo, para resolver um conflito, né? Que é algo que aconteceu no passado, então, esta nova cena visualizada pelo paciente, né? Ela é, digamos assim, solucionada dentro da mente e o paciente volta com aquela percepção de que foi resolvido aquela questão. Foi pedido perdão, aconteceu a reconciliação, ela entendeu o porquê do que aconteceu e ela consegue assimilar melhor o acontecido, tá? Então, o cérebro nosso, ele funciona exatamente assim, tá? Ele pega aquele trauma, fica guardando o trauma durante anos, durante muitos anos, e você acaba tendo consequências na vida adulta daquele trauma, mas quando você, em estado hipnótico, você volta naquela cena, tá? Ressignifica aquela cena, com tudo o que o hipnoterapeuta faz, né, ali para ressignificação, tá? Então o teu cérebro pega como se fosse tivesse voltado no tempo, ido até lá naquela cena, resolvido e voltado com um novo modo de olhar para aquela mesma situação, tá? Então acaba não acontecendo, né, de aquele trauma ficar instalado ainda e ele continuar te afetando na vida atual. Então é muito interessante, tá? Próxima pergunta. A hipnose, ela pode ajudar no emagrecimento? Bom, a hipnose, ela pode sim ajudar no emagrecimento, tá? E ajuda muito. O terapeuta, ele vai orientando a forma, de uma forma que haja uma redução nessa compulsão alimentar, né? Ele pode também influenciar no aumento da saciedade, né? Com menor quantidade de comida, tá? Redução do apetite, alívio de traumas relacionados ao peso, por exemplo, se teve problemas relacionados ao peso no passado, que passou vergonha, que teve algum acontecimento, né, que causou constrangimento, ou até mesmo a falta de alimentos na infância, né? Ah, queria muito comer tal coisa, não teve condição de comer. Aquilo causa algo dentro do cérebro que quando você tem aquele alimento ali disponível, o teu cérebro pensa, como naquela época eu não tinha esse alimento, agora eu preciso ingeri-lo, né? Então a gente precisa mudar essa percepção do cérebro para que ele entenda que você não precisa ingerir mais, que não vai faltar essa coisa toda, né? E também a gente pode reduzir essas compulsões alimentares através da redução da ansiedade, que é o que provoca a compulsão alimentar, né? Eu falo para algumas pessoas sobre isso, que eu já faz alguns anos que eu mantenho sempre o meu peso ideal. Eu conquistei este peso, mas antes de conquistar esse peso, eu tinha aqueles altos e baixos, né? Então eu emagrecia, depois eu voltava a ter o peso mais acima, aí eu emagrecia de novo, aí voltava. Então era sempre aquela coisa de altos e baixos, né? Mas sempre controlando muito. E eu sempre falava, eu não quero precisar controlar, né, o que eu como, eu quero me sentir bem de ir comer algo que eu goste. Eu sei que não pode exagerar, nem tudo isso, mas essa consciência eu adquiri através da hipnose, né? E eu brinco até com as pessoas que
doces, por exemplo, além de fazerem mal para a saúde, ainda engordam. Então não é só uma questão, aí são duas questões importantes para cortar o doce. A conscientização de que o doce não faz bem para a saúde e a conscientização de que se eu comer exageradamente vai ocasionar o aumento de peso. Então eu fiz a auto-hipnose, tá? E eu transformei alguns alimentos que eu não tinha um controle muito bom, como por exemplo bolos, doces e essas coisas maravilhosas que existem por aí, eu transformei essas coisas no meu cérebro como algo que eu não gosto. Por exemplo, tem uma fruta que eu não gosto de jeito nenhum, não tem quem me faça comer, que é caqui. Então, eu transformei dentro do meu cérebro algumas coisas em caqui. Então eu não como, porque vai ter o gosto do caqui na minha mente. Isso funcionou para mim. Para algumas pessoas funcionam, para outras não. Então o meu problema com manter o peso não era ocasionado por falta, né, de alimentos na infância ou por uma ansiedade, algum gatilho, né? Era simplesmente aquela vontade, gostava e tinha que comer e comia, né? Então, eu fiz esse tratamento em mim e deu bastante resultado. Faz bastante tempo que eu não me preocupo em manter o peso. Eu sempre peso mesma coisa. Vamos lá para a próxima pergunta. A hipnose tem efeitos colaterais? Vamos lá. Na verdade, a hipnose é um procedimento totalmente natural. Ele não depende de remédios, não depende de nenhuma coisa além do poder do seu cérebro. Olha que fantástico. A única ferramenta usada durante todo o processo da hipnose é o poder mental humano, que todo mundo tem. E todo mundo é suscetível à hipnose. Querendo ser suscetível certo? Ou seja, a nossa mente ela tem o poder de se curar, de curar o corpo, de curar as feridas, de curar os traumas, né? E a nossa mente, tendo esse poder, e quando a hipnose é aplicada por um profissional qualificado, que sabe o que está fazendo, né? Ela é muito eficaz no tratamento da depressão, ansiedade, fobias, vícios, hábitos involuntários, dores físicas, emagrecimento, disfunções sexuais, desenvolvimento pessoal, melhora da memória, ajuda nos relacionamentos, né, conturbados, traumas de infância, mágoas, aquela dificuldade que algumas pessoas têm de perdoar algum acontecimento ou alguém, né, que aconteceu, e também abusos sexuais, tudo isso a hipnose ajuda e muito. Então, eu falo muito que a hipnose para mim é fantástica, algo que eu realmente amo fazer, porque a gente vê nitidamente a transformação na vida das pessoas, certo? E é muito rápido, muito fantástico. Vamos lá, próxima pergunta. Para quem tem ejaculação precoce, a hipnose ajuda? Sim. Tá? A gente trata através da hipnose com várias técnicas, dependendo do caso, nós analisamos através da anamnese, né, qual o seu caso e qual seria a melhor técnica a ser aplicada. Mas a hipnose, eu já tive alguns pacientes que chegaram até mim com este problema, né, não só de ejaculação, como frigidez e outras coisas também relacionados a disfunção sexual, né? E nós realmente conseguimos bons resultados. Então, a hipnose pode ajudar, sim. Outra pergunta, vamos lá. O que é a sugestão na hipnose? A sugestão é o seguinte: eu, através da hipnose, eu sei qual o seu trauma, qual o caminho que eu tenho que fazer para chegar lá. Só que você sozinho não conseguiria ir até o local, ressignificar e fazer tudo. Então, o hipnoterapeuta, ele te dá a sugestão. Então, ele vai moldando dentro do teu cérebro o que você vai ter que visualizar. E essa visualização é que faz toda a transformação dentro do teu cérebro. Para ele ou eliminar os traumas, ou pegar uma nova realidade e colocar ali junto com aquela cena traumática que vai fazer a ressignificação dela, né? Então, essa é a sugestão hipnótica, né? Na hipnose, onde o hipnoterapeuta ele vai te induzindo
a passar por certas situações, a abrir certas portas, e às vezes quando a gente percebe que existe uma certa dificuldade, nós temos meios para te induzir a abrir aquela gaveta, digamos assim, que estão os traumas, né? Para que a gente possa realmente ressignificar eles e tirar aquele trauma da tua vida. Vamos lá. Outra pergunta. É possível controlar alguém com hipnose? Gente, isso é um mito, tá? Não existe o controle de nenhuma pessoa através da hipnose, tá? É, essa imagem que as pessoas têm da hipnose, ela vem daquelas apresentações fantasiosas da TV, né? Onde a pessoa esquece o nome e é induzida a fazer coisas que não quer fazer. Então, na TV é muito bonito, né? Muito legal, porém não é a realidade. Ninguém consegue controlar ninguém através da hipnose. O tempo todo você está consciente, você sabe o que está sendo feito, e se você não gostar, você não vai fazer. Naquele momento você não vai fazer, certo? Então é assim que funciona a hipnose. Vamos lá, outra pergunta. Não, eu acho que não tem mais pergunta. Não, peraí. Só um minutinho que eu tô vendo as perguntas aqui. Tá. Você viveu traumas de abusos na infância, né? Podem ser tratados com a hipnose? Quando chega no nosso consultório uma pessoa que na anamnese ela não fala desse trauma que aconteceu, porque talvez o cérebro proteja ela e não faça ela lembrar do que aconteceu realmente, né? Então, quando aparece um paciente que tem esse trauma, que a gente identifica e que ela tem certas dificuldades ali para ressignificar esse trauma, né? A gente faz todo um processo específico para aquilo, com todo cuidado, né? Aquela coisa de mãe mesmo, de estar ali protegendo, acolhendo, entendendo, sem nenhum tipo de julgamento, muito pelo contrário, nós estamos ali para ressignificar aquele trauma. Então, esse trauma, geralmente, ele traz problemas na vida adulta, por exemplo, uma tentativa de abuso, por exemplo, não precisa ter acontecido o fato em si, só uma tentativa já traz problemas muito complicados, né, na vida adulta. Pode ocasionar ansiedade frequente, ocorrem problemas de autoestima baixa, depressão, culpas que aquela pessoa carrega, né, pelo acontecido, porque muitas vezes, muitas e muitas vezes, essa pessoa carrega uma culpa como se ela tivesse, né, sido ocasionado aquilo de alguma facilidade, de algum movimento, de alguma coisa. Isso é muito ruim, conviver com culpa. A culpa baixa demais a nossa energia e faz a gente atrair coisas negativas para a nossa vida. Então, essa parte de ressignificação, né, das culpas, dos traumas, dos abusos que ocorreram na infância é algo muito sério na hipnose, mas que realmente a hipnose ajuda muito, tá? A hipnose, gente, é uma ferramenta espetacular, tá? Para várias coisas na tua vida. Então, se você tiver alguma coisa específica que você quer saber como eu trataria em consultório, pode me mandar a pergunta que eu respondo para vocês, tá? Existe uma pesquisa feita pelo psicólogo americano Alfred Barrios, que foi publicada na revista, deixa eu ver, peraí, American Health Magazine, que mostra que a psicanálise tem uma taxa de sucesso de 38%. Isso leva alguns anos, né, para chegar neste sucesso no tratamento, a psicanálise. A psicologia comportamental, ela atinge 72% num tratamento de pelo menos 6 meses. E a hipnose, ela tem uma taxa de sucesso de 93% em apenas 6 sessões. Ou seja, 1 mês e meio. Se for uma sessão por semana, ela tem uma taxa, né, de sucesso no tratamento
de 93%. E isto realmente é muito extraordinário. Então eu te convido a conhecer um pouco mais a hipnose. E se você tiver dúvida, quiser saber um pouco mais sobre como é o meu trabalho, a minha forma de atuar e aonde eu atuo, pode me acompanhar no YouTube, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, dá o seu like e distribui isso para os seus amigos, que eu vou responder todas as perguntas de vocês. Tá bom, pessoal? Até breve!